Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada de Um Jovem Reflexivo, o podcast. Eu sou o Guilherme Mascarenhas, o seu apresentador, e estamos aqui neste espaço para mergulharmos em um universo de descobertas metafóricas, metafísicas, espirituais, quem sabe filosóficas e principalmente humanas. De antemão eu peço 1000 desculpas, mas nossa, não sei de fato como eu posso me redimir com vocês, porque eu fiquei um mês inteiro sem postar nada aqui nesse podcast. A minha vida virou de ponta cabeça, literalmente, mas eu estou de volta, estou feliz, estou revigorado e com certeza com conteúdo bom demais da conta pra vocês. O texto de hoje é para aqueles que se sentem divididos na vida, e quem nunca, não é? Mas ele fala de pessoas que são divididas por natureza, e é uma natureza bastante cruel, meus caros ouvintes. Senhoras e senhores, o texto de hoje é um convite a meditar sobre a dualidade das nossas almas. Então se preparem e apertem os cintos, porque a jornada de autodescoberta vai continuar. Síndrome de Libra. Não se trata de indecisão. Trata-se de uma manifestação constante de conflitos que nos põem em risco. Nossas escolhas quase sempre são o resultado de fatores provenientes de um ataque entre partes contrárias. Essas partes, para agravar o impasse, confiam em você. Quem nunca, na infância ou na adolescência, ou ainda na vida adulta, passou pela horrenda experiência de estar no meio de uma discussão entre dois dos seus primos, ambos querendo usar a tua opinião como julgador para defender seu próprio ponto de vista? O problema não era tanto a posição central, mas sim o fato de que qualquer que fosse a escolha, a parte menos favorecida se frustraria, e você seria alvo de uma angústia, um rancor, até mesmo um ódio. Conflitos dessa natureza continuam a existir e são ainda mais acirrados quando envolvem não duas partes alheias a você, mas dentro de você. É mais fácil então fazer a balança quebrar, mas se isso acontece, morre a nossa mente. Não é mais possível medir absolutamente nada. A justiça não é exatamente como um yin-yang. Quando se trata de decisões, uma das partes sempre será considerada completamente injusta, infiel, indigna. Pesado foste na balança. Quem nos ensina que nada é o que parece não é sumariamente o pai ou a mãe. É o poder judiciário. Nossa própria vida parece ser governada por um desequilíbrio padrão, tal qual uma súmula vinculante. E para incrementar o caos, gostamos, na verdade adoramos, mexer na balança proibida. Esta, intocável, torna-se sutilmente manipulável e o bom senso mitificado. A decisão se torna perigosa quando uma das partes lhe é interessante, pior, desejável. A vontade de ceder é aparentemente justificável pelo princípio da infalibilidade do julgador. Pensa, pensa e pensa, e os olhos são atingidos pela cegueira moral. E, quando apostamos no acerto, erramos feio. E é encontrado em falta. Quando, porém, sustentamos o embate dentro de nossas almas, não há lei que possa resolver, pois estamos em nosso estado conflitante e irresolutos. E pior, parece não haver esperança, pois, apesar de sermos quem somos, parece que não nos conhecemos. Aos olhos alheios, nada mudou. E é exatamente isso que torna os seres humanos tão inúteis. Mas não há exatamente um culpado por essa inutilidade perante os conflitos internos. Eles simplesmente se manifestam. Mais do que reclamações trabalhistas, mais do que execuções fiscais, os conflitos se manifestam como pura energia, misteriosa, insondável, suprema. Com nossas próprias mãos, temos que arrancar uma parte de nós e até mesmo uma parte dos outros para que haja uma verdade fixada,
ainda que não a última, mas aquela gerada pela veracidade das provas. Esse não é o entendimento da corrente majoritária, corrompida, que acredita na verdade fabricada. Tudo isso aparentemente não tem fim. Esse caos, essa oscilação e a deturpação dos símbolos. E se tem um sintoma verdadeiro da síndrome de Libra, essa doença dos que almejam a perfeição, este com certeza é a voraz indignação com a injustiça que parece governar nosso universo. Mas acima de tudo isso, temos que obedecer quando a balança denuncia o peso, pois invariavelmente alguém deve ser colocado sob o fio da espada. É isso que torna a vida do libriano um inferno. Quer favorecer a todos, mas desgraçadamente não pode. Senhoras e senhores, esse foi o texto Síndrome de Libra. Eu escrevi em novembro de 2017, eu estava acabando o primeiro semestre do curso de Direito. Então, com certeza você já identificou algumas referências a essa área do conhecimento e, a bem da verdade, eu como escritor, eu sempre fui tendencioso a utilizar quaisquer fatores do meu dia a dia como inspiração para escrever alguma coisa. E o gatilho que me fez me debruçar na escrita desse texto foi uma música do compositor Hiroyuki Sawano para o anime Blue Exorcist, ou em japonês, Ao no Exorcisto. Eu tento fazer o sotaque para ficar mais original. Enfim, traduzindo, a grosso modo, seria O Exorcista Azul. Um anime muito bom, muito subestimado, eu até ouso dizer. Mas apesar de o Hiroyuki ser um gênio assim da composição, ele não é o cara mais prático nas nomenclaturas. E isso não é só pra trilha sonora desse anime, é pra quaisquer outras trilhas que ele faz. Ele tenta, eu acho, reunir elementos de nomenclaturas de música erudita, né? E combinar com alguns elementos modernos, contemporâneos, enfim. Então, a música em questão é o terceiro movimento do poema sinfônico Gehenna. Gehenna, para quem não sabe, é uma referência a uma área, alguns dizem que é do céu, outros que é do inferno, para castigo de almas. E o nome desse terceiro movimento é Hobgoblin Mashou, ou Mashu, não sei. Enfim, e depois do Hobgoblin tem uma seta apontando para a próxima palavra, Mashou. Enfim, não sei como dizer. Fica aí a critério da sua curiosidade. E, por falar nisso, esse texto está na antologia, Um Jovem Reflexivo Antologia. E, portanto, você poderá ver como é que se escreve, porque eu deixei lá exatamente como está na trilha sonora. Antes de começar a comentar sobre o texto, só gostaria de abrir um pequeno parêntese. Eu coloquei, antes do texto, uma epígrafe, que é uma citação de mim mesmo, eu acredito, porque essa frase que eu escrevi nunca vi em nenhum outro lugar, nunca ouvi outra pessoa dizendo, então eu presumo que seja minha mesmo, o original. Até coloquei ao final dela, Guilherme Mascarenhas. A epígrafe é esta aqui. Já repararam que o signo de Libra é representado por uma balança que, coincidentemente, é o mesmo que um dos símbolos da justiça? Acho que isso quer dizer alguma coisa. Enfim, esta é a epígrafe. E daí a gente pode já extrair alguma coisa, porque o título Síndrome de Libra é uma referência clara ao traço mais proeminente do libriano, que é a famosa indecisão. Eu creio que exatamente por isso haja o simbolismo com a balança, porque ela fica pendendo para um lado, para um outro, dependendo da situação. E como traço mais notório do libriano, e eu também confesso como sendo um libriano na consideração secular,
Isso me fez questionar várias coisas e também relacionar várias outras nesse texto, justamente pelo contexto da minha vida naquela época, que era o curso de Direito. E um dos vários símbolos do direito é a famosa balança, certo? Existe a figura da deusa Têmis, que representa a justiça. E ela é um símbolo muito notável, porque ela fica segurando uma balança enquanto está vendada. A balança em uma mão e na outra uma espada. É o que chamamos hoje em dia de justiça cega. Porque na verdade ela deve funcionar, né? Deveria funcionar de acordo com o peso que é denunciado sob a balança. Então eu acho que a dinâmica é assim, o lado que pesar mais é o lado que será cortado ao fio da espada, porque está promovendo um peso, então está quebrando o equilíbrio. Mas eu começo dizendo que não se trata de indecisão. Então, calma aí. A gente estabeleceu um paradoxo, porque eu tô falando de librianos cujo traço o traço mais notório é a indecisão. Mas eu falo me colocando no lugar do libriano, até porque eu sou para não, sabe, deixar essa indecisão como um estereótipo, mas sobre como nós somos expostos constantemente a conflitos, e não são conflitos comuns, ordinários, são conflitos que, querendo ou não, cedo ou tarde, vão nos colocar em risco, vão colocar em risco nossa moral, vão colocar em xeque a nossa confiança, e nós... Eu acredito que queremos agradar o mundo inteiro, queremos abraçar o mundo, sempre promovendo a diplomacia, querendo apaziguar os conflitos, enfim, não querendo pesar o clima em nada, pelo contrário, promover a paz e amor, gente. E esses conflitos, eles são provenientes sempre, óbvio, de partes contrárias, que têm uma coisa em comum: a confiança em você. Ou seja, você atua como juiz. A figura do juiz é a representação física, material da justiça. E então eu uso um exemplo que talvez possa parecer meio tosco, mas eu tenho certeza de que todo mundo já passou por isso. Seja na sua infância, na sua adolescência, ou até mesmo na vida adulta, pela experiência de dois dos seus primos estarem brigando um contra o outro, brigando um com o outro, e precisam da sua opinião para validar o ponto de cada um e decidir quem tem razão ou não. Você pode ser a pior pessoa do mundo, você pode ser a mais desequilibrada, mas na hora do embate, você é o supremo juiz do universo que sabe todas as coisas e confiam que você vai dar uma resposta certa e vai colocar fim àquele conflito e acabou. A opinião de um daqueles dois vai ser a válida, um dos dois que vai estar certo e o outro estará errado. Só que dentro de nós sempre fica aquela pergunta: quem tá certo, quem tá errado? E aí você precisa considerar ambos os pontos de vista e você fica com medo de proferir uma resposta porque você sabe que vai magoar um dos dois. E qualquer um que seja o escolhido para ser o errado vai se tornar uma fonte de ódio contra você, ou de angústia, ou de rancor. Querendo ou não, a pessoa vai virar a cara pra você, vai te dar um gelo, vai te olhar torto sempre que passar por você. Então, não é fácil conviver com pessoas. E eu continuo dizendo que conflitos dessa natureza continuam a existir, porque ser humano é assim, gente. Vão existir conflitos até o dia em que a gente morrer. Mas tudo isso foi só uma introdução. O que eu introduzo agora é a ideia de que o conflito entre duas partes alheias é muito fichinha comparado aos conflitos entre duas partes de si mesmo.
ou seja, que estão dentro de você. Então, você tem um lado sombrio, né, da força, e um lado mais iluminado, digamos assim. Essas duas partes estão constantemente em conflito. Então, sempre vai ser mais fácil fazer o que é mais fácil. É uma redundância, mas é verdade. E nesse caso, você faz a balança quebrar, porque você não tem mais o discernimento de nenhuma medida, de nenhuma ponderação. Ou seja, a justiça não é exatamente como um yin yang, como eu coloco aqui no parágrafo seguinte. Ou seja, ela não funciona mais, a justiça não funciona mais como um equilíbrio perfeito, porque isso é utópico. Concordam comigo? É utópico. E quando se trata de decisões, uma das partes sempre vai perder. Uma das partes sempre será vista com maus olhos, será rechaçada pela sua decisão. Por mais que você quisesse favorecê-la, a palavra que sai da sua boca é a palavra final, e é aquela que vale. E aí eu começo uma frase que foi retirada de uma passagem bíblica para representar essa parte. Pesado foste na balança. Depois eu digo o que é. E aí eu começo as anedotas referentes ao curso de direito que eu estava fazendo. O que eu quero colocar aqui é que não necessariamente o pai e a mãe que ensina que nada é o que parece, ou que as aparências enganam, mas é o poder judiciário. Às vezes você pensa que tem tudo para receber uma sentença de procedência de uma causa que você leva ao conhecimento do juiz, mas, todavia, entretanto, não é o que o juiz estava convencido a proferir. Então, parecia que você tinha a faca e o queijo na mão, parecia que você tinha tudo a seu favor, mas, no fim das contas, tomou uma improcedência. E aí, obviamente, você tem que recorrer depois. Ou seja, existem, inclusive no Poder Judiciário, decisões que parecem absurdas. Eu já presenciei isso. Não apenas de erros formais, porque às vezes o estagiário pode ter digitado, né? Enfim, o assessor do juiz pode ter digitado a sentença, trocado o nome das partes, trocado o próprio número do processo. E, enfim, mas às vezes o erro vai muito mais além, porque às vezes o juiz claramente não considerou uma prova, vai saber por quais motivos, porque ele tem algum tipo de interesse, e aí ele se torna imparcial, mas é óbvio que essa parte fica omissa. Então, por isso que eu digo que a nossa vida parece ser governada por um desequilíbrio padrão, tal qual uma súmula vinculante. O que raio que é uma súmula vinculante? É um instrumento do STF, tá? Do Supremo Tribunal Federal, que decide acerca de uma determinada situação jurídica que passa a valer para todos os órgãos do Poder Judiciário, independentemente de discordâncias. Porque às vezes você pode ter alguma divergência de entendimento dos tribunais. Vamos supor, acerca eu vou inventar alguma coisa aqui, acerca do caráter das contribuições associativas de um condomínio. Às vezes o Tribunal de Justiça de São Paulo pode ter uma opinião sobre isso e o Tribunal de Goiás pode ter outra. É um entendimento divergente. Só que se isso for levado, por exemplo, ao STF e for proferida uma súmula vinculante nesse sentido, para dirimir um caso desses, ela passa a valer para todos os tribunais, para todas as decisões que forem proferidas em processos que forem tramitar nessa questão, independentemente se o tribunal do estado concorda ou não. Então, o que eu quero dizer aqui? Querendo nós ou não, concordando ou não,
há um desequilíbrio padrão que governa a nossa vida, que governa o mundo. E nós, por sermos tendenciosos a fazer aquilo que é fácil, nós somos muito tentados a mexer na balança proibida, ou seja, a mexer uns pauzinhos para que a situação fique favorável a nós. Então, a balança que, em tese, deveria ser intocável, torna-se sutilmente manipulável. Então, o bom senso vai de arrasta. E essa situação só piora quando uma das partes sobre as quais você precisa ponderar é interessante para você. Ou seja, você tem o seu lado bom, o seu lado ruim. Você tem interesse no seu lado ruim. Você tem interesse em alimentar aquilo. É só um exemplo, tá? Então você se utiliza do princípio da infalibilidade do julgador, porque o julgador sempre tem razão e ele foi constituído como arauto da justiça para decidir em favor do seu lado ruim e justificar com qualquer fundamento que você tenha inventado. Então você pensa, mas não adianta, os seus olhos são atingidos pela cegueira moral. E quando apostamos no acerto, erramos feio. Por mais que na nossa cabeça tentemos nos convencer de que acertamos. E aí eu completo a frase que eu comecei antes. E encontrado em falta. Ou seja, a frase completa é: pesado foste na balança e encontrado em falta. Essa aqui é uma referência a uma passagem bíblica que eu gosto muito, que está no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 27. Depois vocês procurem a respeito, senão vai ficar muito longo isso aqui. Mas eu gosto de usar o símbolo da balança, até mesmo pegando de referências bíblicas, para denotar que existe uma justiça suprema, todavia nós mesmos parecemos nos governar por uma justiça que é corrupta, que é a justiça da nossa própria vontade, do nosso ego, entendem? Então, quando nós promovemos o conflito dentro de nós, não existe lei que possa resolver isso, porque nós estamos nesse estado de conflito sem resolução nenhuma. Ou seja, não tem resposta para a nossa pergunta, o que é certo e o que é errado, porque tudo passou a ser distorcido. Por quê? Passou a ser guiado por aquilo que nós queremos, não por aquilo que deve ser feito. E isso leva a uma agravante. Apesar de sermos quem somos, parece que não nos conhecemos, sendo que deveríamos nos conhecer. Aos olhos alheios, parece que tá tudo lindo e maravilhoso, porque o mundo funciona. O mundo continua girando. E é exatamente isso que torna os seres humanos tão inúteis. Nós perdemos a nossa capacidade de distinguir os pesos e as medidas. Lembrando que eu estou falando de conflitos internos. Eles simplesmente se manifestam. E aqui eu uso outra anedota jurídica. Mais do que reclamações trabalhistas, mais do que execuções fiscais. Porque, meu Deus do céu, vocês não têm noção do tanto de ação trabalhista que existe no Brasil. E de execução fiscal também. De empresa ou pessoa física que seja, que não paga ISS, taxa de manutenção, taxa de não sei o que, não paga IPTU. E aí o fisco vai lá e toma-lhe execução fiscal. Ação trabalhista, então, nem se fala. Qualquer coisinha, vou colocar a empresa no pau. Isso acontece muito. Meu Deus do céu, meu Deus. Ser advogado é difícil, gente. É muito difícil. Um conselho que eu até deixei nos meus stories, mas era pra ser só no Close Friends. Eu postei só no Close Friends, mas eu vou dizer pra todo mundo aqui. Se você tá pensando em fazer direito pra advogar, pelo amor de Deus, não faça isso. Claro que no fundo isso aqui é uma brincadeira, né? Mas tem um fundo de verdade. Não faça isso. Você vai perder a sua vida. A não ser, é claro, que você ame isso. Direito por amor, mas você faz na força do ódio. Isso é uma verdade, tá? Então, enfim, vamos voltar ao texto. Então, nós temos que usar a nossa própria força, nossas próprias mãos, para arrancar uma parte de nós. Ou até mesmo uma parte dos outros, se nós quisermos encontrar uma verdade. Ainda que não seja aquela verdade suprema, aquela verdade ideal.
mas pelo menos a verdade que é gerada pelas provas que estão colocadas diante de você. Só que esse não é o entendimento da corrente majoritária. E aqui, corrente majoritária é uma outra expressão que se refere ao universo jurídico, porque a gente tem eu vou dizer fenômeno, mas não é bem essa palavra, chamado jurisprudência. A jurisprudência nada mais é que um conjunto de julgados, certo? De decisões reiteradas dos tribunais em um mesmo sentido em uma situação específica. Então, você tem, por exemplo, casos em que o seu voo foi cancelado sem aviso prévio. Foi cancelado, sei lá, no dia em que ia acontecer ou no dia anterior. E aí você apareceu lá no aeroporto e nada do voo porque foi cancelado. Essa situação configura automaticamente dano moral por causa da própria conduta da companhia aérea ou não? Talvez há tribunais que entendam que sim, outros que entendam que não. Então, o que vai movimentar o entendimento dos tribunais? O julgamento deles. Então, quanto mais decisões reiteradas sobre esse assunto, no sentido de que, por exemplo, é considerado sim dano moral automaticamente, então existe uma jurisprudência formada nesse sentido, entende? E a corrente majoritária é a que mais decide no mesmo sentido acerca de um assunto. Então, o que eu quero dizer aqui no texto? Que a corrente majoritária é a que mais decide pela fabricação da verdade e não pela descoberta dela. Ou seja, manipulação total. E então eu finalizo o texto dizendo que parece que tudo isso não tem fim. É uma verdadeira amostra de desesperança. No penúltimo parágrafo, eu digo então que o sintoma mais evidente do libriano, ou melhor, da síndrome de Libra, é a indignação com a injustiça que parece governar o nosso universo. E nós nos sentimos extremamente impotentes. Acabamos nos sentindo impotentes diante disso, porque apesar de queremos fazer alguma coisa para melhor, parece que todos os nossos esforços são mitigados. Mas eu termino esse penúltimo parágrafo com uma conscientização do nosso eu, do eu que está dividido. Eu digo que, acima de tudo, temos que obedecer quando a balança denuncia o peso. Ou seja, quando está claro quem é que está errado. Pois, invariavelmente, alguém deve ser colocado sob o fio da espada. Ou seja, Têmis, a deusa, eu vou falar Têmis em referência a ela. Têmis deve existir, deve exercer o seu papel, deve fazer o que foi colocada para fazer. E eu fecho o texto dizendo que é isso que torna a vida do libriano um inferno. Ele quer favorecer a todos, mas desgraçadamente não pode. Porque, a bem da verdade, nós não podemos. E é isso que mais aperta o nosso coração, que mais nos aflige. É como se nós tivéssemos um senso ingrato de propósito. Como se nós fôssemos feitos para conquistar todo mundo, para colocar o mundo inteiro ao nosso lado, em prol desse evitar de conflitos. Só que isso não passa de coisa da nossa cabeça. Só que por mais que a gente saiba disso, não conseguimos viver em prol da realidade de que os conflitos sempre existiram e de que vão existir. Então, o libriano, que agora se transforma numa referência para as pessoas indecisas ou divididas, precisam aprender a conviver com a própria divisão da alma, com o próprio conflito, seja externo ou interno. E ele faz isso invariavelmente com muito, mas muito sofrimento.
Pois bem, senhoras e senhores, esse foi o episódio de hoje. Eu espero de verdade que, apesar do tema um pouco tenso, um pouco complicado, você não saia com raiva de mim. E eu espero que você retorne no próximo episódio, que eu espero que seja na sexta-feira que vem, para mais um pedacinho da nossa viagem louca de autodescoberta. Então, meus caros, tenham um excelente fim de semana, um forte abraço e nos vemos no próximo episódio. Até breve!